Olá, família exata, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos dar sequência a nossos assuntos, né? Na última aula trabalhamos o feudalismo, vocês entenderam todo o processo de formação feudal, vocês viram a importância do Tratado de Verdun, né? Entenderam o que é o feudalismo e suas principais características, a sociedade estratificada, a economia monetária, né? O poder político descentralizado e outras situações, principalmente os impostos pagos pelos camponeses. Bom, hoje nós vamos trabalhar as cruzadas, o renascimento comercial e urbano, o renascimento cultural e científico, até chegar à tomada de Constantinopla em 1453. Importante, né? Até porque o processo da chegada dos portugueses aqui na América, ou seja, na América Portuguesa, o Brasil, é influenciado diretamente pela tomada de Constantinopla, porque os turcos otomanos eles invadem Constantinopla, que é um posto comercial entre a Europa e a Ásia, e acabam fechando uma Mediterrânea. Quando eles fecham uma Mediterrânea, eles acabam forçando a fuga ou a saída dos europeus, né? Principalmente Espanha e Portugal, a buscar novas rotas de comércio. E aí eles se lançam, eles se jogam no Oceano Atlântico. Mas para entender todo esse processo, vamos começar pelas cruzadas. Mas para que nós possamos, né, saber sobre as cruzadas, o que foram as cruzadas, vamos enxergar a Idade Média, início do século XI, o que estava acontecendo na Europa medieval. Na verdade, gente, no início do século XI, estava acontecendo a famosa Revolução Agrícola, ou seja, o arado, ele passa a fazer parte do cotidiano feudal. Consequentemente, aumenta o quê? A produção de alimentos e tem como resultado o aumento da população. Esse aumento da população fez com que os nobres passassem a buscar novos territórios, ou seja, novas terras. E isso acabou gerando um conflito entre eles, ou seja, os senhores feudais começaram a entrar em guerra, procurando novos territórios. Né? Bom, quando acontecia conflitos ou guerras entre os senhores feudais, principalmente em dias santos ou em locais santos, acabam o quê? Acabavam atrapalhando os interesses da Igreja Católica na cobrança do dízimo. Então a Igreja cobrava o dízimo. Né? Então quando os senhores feudais brigavam, os camponeses não iam para a igreja rezar. Né? Então logo eles não pagavam o quê? O dízimo. Ah, professor, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, eles pagavam uma produção. Bom, então, para tentar apaziguar a situação entre os nobres, a igreja vai criar a paz de Deus e a trégua de Deus. A paz de Deus, ela proíbe o quê? O conflito, ou seja, a briga, a guerra entre os nobres, próximo a locais santos. Ou seja, se o nobre fosse brigar com outro, se o feudal fosse brigar com outro na frente da igreja, dois altos, não pode, atravessa a rua, briga do outro lado, essa que acontecia. E se fossem dias santos, né? Por exemplo, Páscoa, né? Aconteceu a Páscoa, Natal, se o feudal fosse para matar o outro, dois altos, Feliz Natal, vamos andar com meu peru, depois a gente volta e briga e o pau come de novo. Resultado é, a igreja não consegue apaziguar os ânimos, então em 1095, o Papa Urbano II, ele desenvolve um novo projeto. Esse projeto fica conhecido como as Cruzadas. Segundo o Papa, o principal objetivo do projeto era reconquistar Jerusalém, conhecida como Terra Santa. Tá? Então, ele une os nobres, na verdade ele queria unir os nobres, expandir a fé cristã para o Oriente, até porque o Oriente ele estava sendo tomado pelo islamismo. Né? Então, segundo o Papa, o principal objetivo era retomar o quê? Jerusalém, conhecida como Terra Santa. Então, em 1095 acontece a primeira cruzada. Oficial, são 8 cruzadas. A primeira em 1095, a última cruzada em 1270. Então a fé cristã, de fato, ela foi levada para o Oriente até a quarta cruzada. Até a quarta cruzada, eles estavam levando a fé cristã, expandindo o cristianismo. Né? Eles ganhavam algumas cruzadas, né? Outras eles perdiam. Aconteceram, a primeira foram as cruzadas dos nobres, teve as crianças, dos mendigos, entre outros. O que interessa é que foram 8 cruzadas. Até a quarta cruzada, de fato, a cristandade foi levada. Só que a partir da quinta cruzada, o interesse dos europeus, né, mudou totalmente. Eles não estavam mais interessados em só levar o quê? A fé cristã. Eles passaram a observar o Oriente com outros olhos, economia. Então eles começaram a observar o seguinte, que o Oriente estava ostentando o quê? Ostentava riquezas. Então eles passaram a saquear, dizimavam a população, saqueavam o Oriente, né, pegavam praticamente todas as mercadorias que tinham valor no Oriente e traziam para onde? Para o Ocidente. Quando esses europeus, os cruzadistas, retornavam para o Ocidente, eles se instalavam em locais próximos ao quê? Aos feudos. Tá? Esses locais são conhecidos como burgos.
né? Daí a nova classe social que vai surgir, a famosa burguesia. Mas antes de continuar com o renascimento comercial e urbano, vou falar das cruzadas. Para fechar rapidinho, né? As cruzadas para o Ocidente não cumpriu os seus objetivos. Não teve o quê? Êxito militar, êxito político, né? Muito menos religioso. O único benefício das cruzadas para o Ocidente, essa questão de prova de vestibular, foi que fez com que o seguinte, o Ocidente passasse a voltar a dinamizar, dar início e dinamizar as relações comerciais. Então as cruzadas só foi benéfica para o Ocidente na questão econômica. Aí voltando para a questão dos burgos. Então aqueles cruzadistas que voltavam, a partir da Quinta Cruzada, com os produtos roubados, saqueados do Oriente, eles se instalavam em locais próximos aos feudos. Esses locais eram conhecidos como burgos. Então as pessoas que moravam nos burgos eram chamadas de burgueses. Esses burgueses passaram o quê? A dinamizar as relações comerciais, as trocas, principalmente a questão comercial com dinheiro. Então a moeda começa a circular. Então esse ressurgimento, essa dinamização econômica, né, tem nome, foi rotulado como renascimento comercial. E esses burgos, esses locais vão crescer e vão se anexar aos feudos. Eu estou um pouco rouco, mas são várias aulas, tá? Mas vamos lá. Então, esses locais, né, eles vão crescer, os burgos vão crescer e vão se anexar aos feudos, dando origem às primeiras cidades europeias. Então, renascimento comercial são os burgueses operando o quê? Com dinheiro, né? Dinamizando a economia. E o renascimento urbano é o anexo dos burgos aos feudos, fazendo com que aconteça o quê? Surgem as primeiras cidades europeias. Então aí o renascimento comercial e urbano. E isso é importante porque essa nova classe social, a burguesia, ela vai acabar financiando uma série de novos fatores que vão acontecer na Europa. Né? O renascimento cultural e científico, as cruzadas, mais na frente se vão estudar com Beto, na reforma protestante, desculpa, a reforma protestante, né? Onde o monge agostiniano Martinho Lutero ele vai iniciar a reforma em 1517 com as 95 teses. Né? O protestantismo ele passa a se difundir na Europa, tanto é que na Inglaterra, Henrique VIII, na Suíça, João Calvino, né? Eles vão acabar sendo financiados pela burguesia, principalmente João Calvino, né? Que inclusive prega o seguinte, que o homem já nasce predestinado, né? Fundamentado nos interesses da burguesia. Mas voltando, né? Os burgueses também vão financiar o renascimento cultural científico. Tanto é que os burgueses que financiam as artes, patrocinam as artes, eles são conhecidos como mecenas. Então os mecenas, né, daí o nome mercenário, né, eles patrocinavam, eles financiavam as artes, as produções artísticas. Né? Mas o que foi o renascimento cultural e científico? Na verdade, gente, foi um movimento de cunho intelectual, fundamentados nas características, na filosofia da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, né? E também nos questionamentos que os renascentistas faziam com relação às suas dúvidas. Eles utilizavam principalmente a questão da natureza, o ar, o fogo, a água e o que, meu Deus? E a terra. Então, eles questionavam tudo e buscavam o quê? A resposta dos seus questionamentos na Antiguidade Clássica e na natureza. Uma outra coisa é que os renascentistas fundamentados no humanismo, eles valorizavam o quê? As potencialidades do homem, bem como a sua individualidade e sua beleza natural. Então o renascentismo começa, né? Antes do renascimento cultural e científico, a igreja utilizava a teoria do teocentrismo, ou seja, Deus no centro do universo. Da Vinci, um dos principais renascentistas, ele vai desenvolver a teoria do antropocentrismo, tanto é que ele vai desenhar lá o homem vitruviano, aquele homem cheio de braços, pernas, aquele ciclo horrível. Né? Parece Caio, Edson, Beto e o Wendel, todo mundo junto, naquele ciclo horrível, depressivo. Né? O homem vitruviano, que vai dar referência à teoria do antropocentrismo. Um pouco mais tarde, Galileu, ele observando os astros, né? Ele vai chegar à conclusão que a Terra é redonda e que o Sol é o centro do universo. Essa teoria é conhecida como heliocentrismo. Tá? Bom, importante saber que o renascimento cultural e científico ele começa a colocar em xeque o comportamento da igreja. Esse comportamento só vai ser abalado diretamente com a Revolução Espiritual, né? Mais tarde, em 1517, com a Reforma Protestante. Mas os dogmas da igreja começam a ser questionados, principalmente as ideias que eram passadas principalmente para os camponeses. As pessoas eram ignorantes, né? Então eles acreditavam em tudo. A igreja pregava que a Terra era quadrada. Tanto é que se influenciou diretamente no processo das grandes navegações. As pessoas tinham medo de se lançar
no oceano porque achavam que no final tinha um precipício, eles iam cair e eu morrer, ia ser comido pelo bicho, não sei, mas Beto vai explicar para vocês mais tarde. Bom, voltando à questão do Renascimento, lembrando, as tartarugas ninjas, todas elas têm nome de artistas renascentistas. Né? Um dos mais importantes, Michelangelo, Leonardo da Vinci, né? A Mona Lisa, você pensa que é um banner, um cartaz desse tamanho, é um negócio pequenininho, parecendo uma figurinha, um quadro desse tamanho, protegido, ninguém sabe que é Mona Lisa. Né? Tem cara de Edson com cabelo de Caio, a boca de Wendel, o olho de Beto, Mona Lisa, né? Uma incógnita. Então, Leonardo da Vinci, um dos mais importantes, e Michelangelo, que pintou o teto da Capela de Sistina. Quando o Papa morre ou renuncia, acontece o quê? Uma votação para escolher o novo Papa. Essa votação ela é realizada dentro da Capela Sistina. Então, quem pintou o teto da Capela Sistina no Vaticano foi Michelangelo. Tanto é que no finalzinho da sua obra, ele ficou cego porque a tinta tinha produtos químicos. Então, ele fica cego. Tá? Uma outra coisa é que o Renascimento, novas tecnologias começam a surgir. O astrolábio, a bússola, uma série de fatores vão acontecer na Europa que vai acabar dinamizando o comportamento social e também dinamizando as relações comerciais através do Renascimento cultural e científico, certo? Bom, observe que o Renascimento, ele acabou modificando o cotidiano, mas, saindo um pouco do Renascimento, indo para o Oriente, entre a Europa e o Oriente, em 1453, no mesmo período que estava acontecendo o Renascimento, os turcos otomanos eles vão invadir a cidade de Constantinopla, atual Turquia. Constantinopla era a sede do Império Romano no Oriente, o Império Bizantino. Então os turcos eles invadem Constantinopla, tomam Constantinopla, e ao tomar Constantinopla eles fecham o mar Mediterrâneo, eles começam a cobrar altos impostos para que os europeus pudessem navegar pelo mar Mediterrâneo. Então Portugal e Espanha se recusavam a pagar esses impostos. Então passaram a buscar novas rotas de comércio. Então, se vier na prova de vocês do vestibular, as grandes navegações elas ocorreram devido também ao fechamento do mar Mediterrâneo, porque isso acabou forçando a saída de Portugal e da Espanha buscarem novas rotas de comércio através do Oceano Atlântico. Eu estou um pouco rouco hoje, não sei editar, então tenho que levar a aula direto, não sei editar, não sei mexer no telefone, mas fica a dica aqui. Beto vai entrar com vocês, vai trabalhar com vocês. A Idade Moderna, vai começando com a formação das monarquias nacionais, o absolutismo, a Reforma Protestante e o mercantilismo. Daí eu volto com as grandes navegações e a chegada dos portugueses no Brasil, ou seja, os europeus na América, Cristóvão Colombo na América Central, e os portugueses aqui no Brasil. Então, forte abraço para vocês. Vamos continuar nesse isolamento. Vai passar e logo, logo estaremos juntos. Abração, beijão.